Bom dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje, eu quero convidar você a pensar nisso. Deus cria a partir do nada. Portanto, enquanto um homem não for nada, Deus nada poderá fazer com ele. Tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, gozando de paz e de perfeita saúde. Estou passando aqui hoje para a gente iniciar o nosso ciclo de leitura do Curta Palavra sempre de terça a quinta-feira. Quem nos acompanha há mais tempo aqui no nosso canal Teologia Hoje, sabe que na abertura dos nossos encontros, a gente sempre cita uma frase que é o pense nisso, e já há muito tempo a gente não dá os créditos do autor ou autora das frases, que a gente decidiu aqui, a nossa opção é pensar o pensamento, e mesmo entendendo que é importante a gente dar os créditos da autoria das frases. Hoje eu vou abrir a exceção, como já fiz em alguns poucos encontros, tendo em vista que nessa data, 31 de outubro de 1517, é o marco da Reforma Protestante, hoje completando 504 anos. E essa frase que citei aqui no início é uma frase de Martinho Lutero, que é uma das personagens, se não a mais importante nesse processo da chamada Reforma Protestante. Então, quebrando um pouquinho ao nosso protocolo aqui de não citar o pensamento e o pensador, hoje eu quero dar os créditos da frase e vou ler para você novamente. Deus cria a partir do nada. Portanto, enquanto um homem não for nada, Deus nada poderá fazer com ele. Fica aí a minha homenagem ao grande doutor Martim Lutero. Hoje nós vamos ler o capítulo 7 do profeta Zacarias e eu quero convidar você a fazer essa leitura. Antes, porém, se você ainda não é assinante, está passando por aqui a primeira vez, ou já passou outras vezes, mas ainda não se inscreveu, se inscreva, você não paga nada por isso. Quero pedir também que você ative as notificações para ser informado e informada de cada movimento aqui do nosso canal. Compartilhe esse link com a sua rede de contatos, seus amigos, seus familiares e também deixe o seu like. O like é importante para o nosso canal. Vamos fazer a leitura então do capítulo 7 do profeta Zacarias. No quarto ano do reinado de Dario, no quarto dia do 9º mês, que é o mês de Quisleu, a palavra do Senhor veio a Zacarias. Ora, o povo de Betel tinha enviado Sarezer, Regem-Meleque e seus companheiros para suplicarem o favor do Senhor, perguntando aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos nós continuar a chorar com jejum no quinto mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: pergunte a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram e prantearam no quinto e no sétimo mês, durante estes 70 anos, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmos que comem e bebem? Será que vocês não ouviram as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a Cefelá eram habitados? A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos: julguem segundo a verdade e sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros. Não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Porém, eles não quiseram atender e, rebeldes, me viraram as costas e taparam os ouvidos, para que
não ouvissem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, visto que eu clamei e eles não me ouviram. Eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Com uma tempestade eu os espalhei por todas as nações que eles não conheciam. E a terra foi devastada atrás deles, de modo que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Esse texto ele é muito significativo. Na primeira parte aqui, nesse oráculo que nós aqui encontramos, é como resultado de um movimento que algumas pessoas fazem buscando uma resposta da parte do Senhor a respeito de ritos que são próprios daquela religiosidade, daquela expressão religiosa. Vocês sabem, ali por um período de aproximadamente 70 anos, é esse número, fica aí simbólico, mas é o período do exílio babilônico, e eles perguntam então se eles devem continuar fazendo aquele rito, né, do jejum num determinado período. E eles fizeram isso e foram então a buscar essa resposta da parte do Senhor. E a palavra do Senhor vai ao profeta. A gente já tem também acompanhado aqui esse código dessa literatura profética. E o que acontece é essa pergunta, ela é inquietante, porque a pergunta que é feita pelo Senhor dos Exércitos àqueles que vão também, que estão inquirindo o Senhor, é se de fato eles estavam fazendo para o Senhor. E isso é um convite para a nossa reflexão, porque nem todas as nossas atitudes externas correspondem àquilo que de fato é a expressão autêntica do nosso coração. E aqui é esse chamado à integridade das nossas ações mediante aquilo que está dentro de nós. Porque o que externamente pode parecer uma piedade religiosa oculta razões que só o indivíduo e Deus conhecem. E a pergunta é: vocês estavam fazendo para mim? Ou vocês estavam fazendo para a própria satisfação de vocês? Porque muitas vezes algumas práticas e atitudes nossas, religiosas, elas podem despertar no outro aquele sentimento daquela suposta espiritualidade que temos, né? Sermos uma referência ao ser alcançada. E é bom que a gente busque esses caminhos de excelência, mas é bom que, de fato, as nossas ações elas correspondam às reais motivações. Muitas vezes nós dizemos, é para a glória de Deus, é para Deus, é para o Senhor, mas estamos fazendo para nós mesmos. E eu posso dizer que, em alguns casos, não é nem algo assim intencional, é uma situação que muitas vezes está ali escondida e que precisa ser trabalhada, tratada. Então, assim, durante muito tempo, eles ouviram da parte do Senhor, eles foram orientados de como deveriam agir, e o cativeiro babilônico é resultado dessa desobediência. Significa que não ouviram essas palavras. É esse risco que nós temos de, durante muito tempo, estar ali tendo a possibilidade de sermos conduzidos e orientados pela palavra do Senhor e optamos por outros caminhos. E é interessante que esse oráculo, ele termina com uma pergunta. Ele não dá uma resposta, ele provoca aquele grupo, e eu penso que essa provocação, ela continua ecoando para nós, no sentido de nós também sermos inquiridos, de que nós possamos dar essas respostas a essas questões.
sentido de provar o nosso coração, no sentido de revisar as nossas ações, de repensar as nossas condutas e de buscarmos esse caminho de autenticidade. O texto ele muda para uma outra direção e aqui sai dessa prática que, em tese, o jejum como um rito religioso que, de certa forma, identifica você com a divindade, mas que, se não for feito corretamente, vira simplesmente um processo de autopromoção, de uma suposta piedade religiosa, mas aqui é para as relações de fato. Esse oráculo, essa palavra do Senhor que vem ao profeta, e aí é uma ordem direta: julguem segundo a verdade, sejam bondosos e misericordiosos. Essa é a maneira das relações. As relações elas podem ser eficazes se também essas orientações se dermos ouvido a essas orientações. Houve uma consequência de não ter dado ouvido às orientações e que causou o cativeiro, e aqui também, se queremos relações saudáveis que vai atingir a nossa sociedade, começa dentro dos nossos ambientes mais restritos, isso se amplia para um espaço mais amplo, de verdade, de bondade, de misericórdia. E aí o versículo 10 que nós utilizamos ontem na cortinha, de não oprimir a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e não fazer planos para prejudicar o próximo. Veja que existe a possibilidade, existem pessoas e existe a possibilidade de se elaborar planos para fazer mal a outro. E essa palavra é direcionada ao povo ali, que teve experiências com Deus, povo que recebeu um selo da parte de Deus, mas que pode se desviar disso. Não apenas no passado, mas hoje ainda é possível que esse povo faça isso. Não adote esse caminho da bondade, da misericórdia uns com os outros. E aí ser instrumentos de opressão para os mais fracos, para o estrangeiro. Isso nos convida também à reflexão. E há uma imagem que é colocada aqui, do coração está tão duro que não consegue mais ouvir as palavras do Senhor. O coração está tão fechado que não consegue mais ser essa porta aberta para essa palavra que cura, para essa palavra que transforma. E veja que nesse processo relacional existe um clamor da parte de Deus. Eu clamei, o próprio Deus clamando, e eles não ouviram. Agora eles clamam e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, que a gente possa tomar como palavra do Senhor para nós hoje essas direções desse modo de convivência, onde as relações precisam ser tratadas e precisam ser nutridas desses elementos da verdade, da bondade, da misericórdia e da não opressão. E também visitarmos o nosso coração sobre as nossas práticas, inclusive religiosas, de que de fato o que nos move seja esse desejo de estarmos nesse processo de relação contínua com o Senhor, e que Ele nos guie, que Ele nos instrua, que de fato a gente possa viver da melhor maneira, debaixo dessa orientação dEle, conforme a sua palavra, que o nosso coração não seja duro, a ponto de não sermos mais sensíveis para ouvir e praticar as palavras do Senhor. Por isso nós oramos, Senhor, neste novo dia, pedindo graça, direção, encorajamento, fortalecimento, que a nossa vida reflita o desejo do Senhor para nós. Visita o nosso coração nesta hora e, assim como o salmista no passado declarou, vê se há em mim um caminho mau, guia-me pelo caminho correto, guia-nos pelo caminho, por essa vereda, Senhor, instruída pelo Senhor.
iluminada pelo Senhor. De fato, as nossas ações possam refletir as reais e honestas desejos do nosso coração. Prova isso, Senhor. Trabalhe em nós, nos molde, Senhor, para que de fato as nossas atitudes elas possam corresponder às nossas reais motivações. Ajuda-nos nisso, fortalece o nosso caminho, dirige os nossos passos, Senhor. Que o nosso coração seja sensível para a voz do Senhor, que possamos ouvir as direções do Senhor para nós, para que ao ouvirmos também possamos, dirigindo as nossas palavras ao Senhor, sermos ouvidos e direcionados por Ti no processo dessa relação saudável que nos molde para novas realidades. Faz isso em nós, Senhor. Nós precisamos, nós Te pedimos. Oramos por aqueles homens e mulheres do passado que tiveram atitudes corajosas e que deram passos corajosos, que deixaram aí marcas importantes para nós hoje. Pela reforma, sabemos que nenhum movimento onde nós estamos presentes, ele é plenamente perfeito, mas entendemos também que houve uma ação do Senhor, um desejo de mudança naquele tempo e nós queremos agradecer por aquilo de positivo que nós recebemos depois desses 504 anos, que a gente possa ter o nosso coração aquecido por ideais nobres, por reformas que sejam necessárias em nós e que possa também afetar as pessoas que nos cercam. Obrigado, Senhor, por esse dia. Nós Te louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Não poderia ser diferente. Hoje eu quero dedicar para vocês uma canção interpretada pelo grupo Vencedores por Cristo, uma das inúmeras versões dessa música, Castelo Forte, letra do Martinho Lutero. E eu quero dedicar para você. Eu vou colocar na descrição desse vídeo o link para que você possa ouvir essa música e ser edificado por ela. Temos aqui o endereço do nosso site, o site do canal Teologia Hoje, www.teologiahoje.com.br, e a nossa chave Pix. Estamos chegando ao final do mês, vem aí uma série de novos desafios. Se você quiser e puder contribuir na manutenção aqui de equipamentos e assinaturas que a gente precisa utilizar para divulgar e fazer o nosso trabalho, qualquer ajuda é válida, tá bom? Faça aí conforme o que tiver no seu coração. Convido você a assistir o nosso episódio do sábado próximo passado, nossa série A Mística Paulina e o Reino de Deus, o nosso Café com a Bíblia. Foi o penúltimo, foi o 9º episódio. No próximo sábado, se Deus quiser, a gente vai ter então a conclusão com o 10º episódio da série. Então, se você não pôde assistir ou não assistiu nenhum dos episódios ainda, estão todos disponíveis no nosso acervo do canal para você ter acesso e também de alguma maneira ser edificado com esse nosso trabalho. Deus abençoe você, que esse dia seja muitíssimo abençoado, que a bênção do Eterno, que enriquece no acrescentador, seja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares e dos seus amigos. É a oração que faço por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Escreve nos comentários como é que esse texto chegou ao seu coração, como é que essas palavras de alguma forma te alcançaram hoje, nesse dia 31 de outubro, o último dia do mês de outubro, dia da Reforma Protestante. Deus abençoe você grandemente. Feliz terça-feira.